Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículos 42, 43, 44. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Esta palavra é algo que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo de número 28, versículo 16. E esta pedra do ângulo, ou esta pedra de fundamento, ou esta pedra de esquina, ela é a figura de Jesus. Jesus é esta pedra. Uma pedra fundamental era aquela pedra que ia sustentar o peso de todo um edifício. Começava por ela. Ela tinha que ter ângulos perfeitos, ela tinha que ser maciça, ela não podia ter fissura alguma, porque comprometeria toda a estrutura. Seria uma incógnita de quando aquela construção ruiria, porque iria ruir, só não se saberia quando, porque nada que começa errado dá certo no final. Então o Senhor Jesus está dizendo que foi profetizado que aquela pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta por cabeça pelo próprio Senhor. Está falando do plano de redenção, está falando da rejeição de Jesus por Israel. E falar de rejeição é um dos sentimentos mais terríveis que um ser humano possa sofrer. Quem gosta de ser rejeitado? Rejeição causa feridas profundas, traumas inclusive. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que sofreu alguma rejeição, que tenha tido um peso muito grande. Porque há rejeições e rejeições. Para nós, a rejeição que realmente nos fere é aquela quando é empregada por alguém que nós consideramos. Aí a rejeição é sentida. Agora, quando pessoas que para nós, de alguma forma, não são caras e nos rejeitam, isso para nós é fácil de lidar, é fácil de administrar. Mas eu me refiro a uma rejeição, por exemplo, de um filho ou de uma filha que foi rejeitado pelo pai, pela mãe na infância. Ou a rejeição do próprio filho, ou a rejeição de um cônjuge, rejeição de pessoas próximas, um grau alto de intimidade. É muito difícil de lidar, de administrar. A emoção, ela desarmoniza, ela desequilibra. E a pessoa leva essa frustração, essa decepção para todas as direções da sua vida. Parece que a pessoa rejeitada leva essa rejeição para o colégio, leva essa rejeição para o trabalho, leva essa rejeição para todos os outros tipos de relacionamento que ela venha ter. Ela sempre estará insegura de alguma forma, ela nunca acreditará ou terá dificuldade de acreditar em um relacionamento firme, duradouro, sincero, concreto, sólido. Ficará sempre com aquela reserva, sempre com aquele medo, não consegue mais confiar. E uma pessoa que alimenta uma rejeição por muito tempo, a rejeição que ela sofreu, que é do passado, mas que ela carrega com ela e faz parte da vida dela todos os dias, ou seja, é o presente dela, algo que aconteceu no passado, essa rejeição ela começa a se transformar em ódio, porque ela se sente injustiçada, ira. Então a rejeição é muito complicada. Ninguém tem prazer em ser rejeitado, ninguém gosta de ser rejeitado. Você gosta quando você vai numa entrevista de emprego e não te ligam? Irmãos, quero dar o testemunho. Recebi uma vitória. Estou feliz. Fui rejeitado hoje. Status no Face, né? Rejeitado. Não é legal, ninguém gosta. A gente nem comenta. A gente não quer nem falar a respeito. Então, aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ele seria rejeitado não pelos babilônios, não pelos assírios, não pelos egípcios, não pelos moabitas, pelos edomitas. Mas está dizendo que ele seria rejeitado pelas nações desse mundo. Aqui está dizendo
que ele seria rejeitado pelos seus irmãos. Você gosta de ficar de fora dos encontros da sua família? Você gosta quando alguém não se lembra de você para enviar um convite para um casamento, para um aniversário? Pessoas que você considera, às vezes é livramento. Tem que só entender. Irmãos, Jesus seria rejeitado pelos seus irmãos. E aqui está dizendo, no versículo 43, que por conta dessa rejeição, o reino de Deus, olha o que esse povo estava rejeitando. Não era apenas a pedra, era o que sobre aquela pedra seria construído. O reino de Deus será tirado de vós. Jesus estava dizendo aos judeus: vocês me rejeitarão e o reino de Deus será tirado de vós e será dado a uma nação que vai dar os seus frutos, os frutos do reino. Olha o que esse povo estava perdendo. Eles não faziam ideia da grandiosidade disso. O reino de Deus, que só será estabelecido porque Jesus venceu no Calvário, porque Jesus completou a obra da redenção da humanidade. A pedra angular, a pedra de esquina, começa nele, e nele se constrói o reino. E esse reino, Jesus estava dizendo àquele povo: porque vocês estão rejeitando a pedra que começa a construção, toda a construção será tirada no meio de vós e vai ser dada a outra nação, a outro povo. Mal sabia também eles, os judeus, que essa nação, que o reino seria dado, ainda nem existia. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 17, diz: e vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos um acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isto é o reino de Deus. Glória a Jesus. Dia 9 de novembro de 1938, do dia 9 para o dia 10, naquela noite, que é conhecida na Alemanha como a Noite dos Cristais, porque ali iniciaria a grande perseguição dos alemães contra os judeus, iniciando no país da Alemanha, onde havia muitos judeus alemães. E naquela noite iniciou-se uma grande perseguição, onde em toda a Alemanha mais de 250 sinagogas dos judeus foram queimadas. Mais de 2.500 estabelecimentos comerciais dos judeus foram depredados. Por isso chamada a Noite dos Cristais. Não é bonito. A palavra é bonita, a Noite dos Cristais. Mas elas fazem referência à quantidade de vidraças que foram quebradas nos estabelecimentos judaicos na Alemanha. Muitas famílias foram presas, muitos homens, muitos pais de famílias foram retirados de suas casas à força e presos naquela noite. Famílias levadas aos campos de concentração. Toda aquela sujeirama, os próprios judeus que ficaram tiveram que limpar. E foram proibidos pelo Reich de acionar as seguradoras. E o dinheiro que as seguradoras deveriam dar aos judeus, deram ao governo. Mas dessas mais de 250 sinagogas, essa ilustração ela é muito boa para esse contexto. Os irmãos vão entender. Uma sinagoga numa cidade da Alemanha chamada Essen, no oeste da Alemanha. Uma sinagoga que era uma verdadeira fortaleza, não muito grande, mas uma estrutura de concreto armado. E quando os alemães, os próprios cidadãos daquela cidade onde estava aquela sinagoga, começaram a depredar, a queimar, a destruir, o máximo que conseguiram fazer
foi acabar com tudo que havia na sinagoga, mas a estrutura dela era praticamente impossível de ser destruída. Suas paredes, as pedras conforme elas foram colocadas, e eles não podiam destruí-la por detonação, por causa das casas vizinhas. Acabaram tendo que deixar a sinagoga em pé. Ficou aquele prédio queimado, tudo destruído, agora deserto, inabitado. Ou seja, aquela sinagoga, como as outras, foram rejeitadas. Os alemães estavam rejeitando os judeus, expulsando, reprovando. Mas a guerra ali apenas ia começar. Mas em 1945, 7 anos depois que aquela cidade destruiu a sinagoga, os aliados contra os alemães invadiram a Alemanha e começaram a bombardear muitas cidades alemãs e inclusive Essen. E conforme os aliados iam chegando naquela cidade, bombardeando a cidade, os cidadãos alemães não possuíam sequer um lugar para se abrigar dos bombardeios. Casas começaram a ser destruídas, não havia bunkers que os cidadãos alemães pudessem se esconder dos bombardeios. Aí os irmãos imaginam para onde eles correram, para onde os homens daquela cidade que há 7 anos atrás estavam queimando a sinagoga, destruindo os pertences, os móveis, os utensílios de dentro daquela sinagoga, mas que o prédio ficou em pé, o prédio não foi destruído. Para onde os próprios alemães correram? Pegando suas famílias e se abrigando dos bombardeios aéreos, dos bombardeios de tanques e da invasão dos aliados. Correram para a sinagoga que tinha ficado em pé. E porque eu me lembrei dessa história, desse fato triste, porque nós vemos uma figura de Cristo naquela sinagoga. Cristo foi rejeitado e tem sido rejeitado até hoje. Agora, não só por muitos judeus, mas por muitos povos, por muitas pessoas que esnobam de Cristo, que escarnecem de Cristo. Mas eles não sabem que Cristo é pedra de esquina. E pedra de esquina não quebra. Pedra de esquina permanece. Aleluia. Por isso ele é a nossa fortaleza. Mas retrocede um pouco a tua história. Até antes de você estar aqui, até antes de você aceitar, até antes de você abrir o teu coração, quantas vezes você o rejeitou? Quantas vezes você se uniu à população apedrejando a sinagoga? Quantos tições de fogo você jogou na sinagoga? Você ajudou a quebrar uma vidraça da sinagoga, mas a sinagoga ficou lá, em pé, e hoje ela está aqui, e você está dentro dela. Mesmo tendo sido um agressor, o agredido te abraça e te acolhe. Quando vem o inimigo bombardear a tua casa, bombardear a tua família, você se abriga nele, naquele que você um dia apedrejou. Um dia eu apedrejei. Como assim, pastor? Eu não aceitava, mas eu nunca ofendi, eu nunca recriminei, eu nunca persegui. Não, meu irmão, eu estou falando do pecado. O pecado levou o meu Cristo para a cruz. O meu pecado pregou ele no Calvário. O meu pecado colocou nele uma coroa de espinho. O meu pecado encravou nele uma lança. Eu destruí a sinagoga, eu queimei a sinagoga, mas ela permaneceu em pé. E quando eu precisei, eu me abriguei nela. Jesus está aqui nessa noite para abrigar a tua vida. Olha, Ele está dizendo para você: não importa o que você foi, não importa o que você fez, Ele apaga o teu passado, perdoa os teus pecados e diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Aleluia. Aleluia. Eu encerro
lendo com a igreja o que diz a primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2. Para que você saiba e eu saiba qual seria a nação que o Senhor Jesus disse que o reino de Deus seria tirado dos judeus e daria uma nação que frutificaria os frutos do reino. E na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 em diante: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aleluia. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é só para crente, é preciosa. Para vós, a pedra que foi rejeitada, reprovada pelos homens, para vós é preciosa. Nós apreciamos o nosso Jesus. Por isso que nós dizemos glória a Deus alto, porque isso é dar preço a Ele, é valorizar. Ele é precioso. Por isso que nós falamos aleluia. Aleluia significa louvar ao Senhor. Eu louvo a Deus, o meu grande herói. Aleluia. Podem rejeitá-lo, mas eu o acolho em minha vida, porque na verdade Ele é quem me acolheu. Mesmo um dia eu tendo culpa na sua morte, na cruz do Calvário. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Ao mesmo tempo, ela se tornou uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, mas para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. O reino será tirado de vós e será dado a uma nação, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Vós que em outro tempo não erais povo, esse povo não existia, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A sinagoga ficou em pé para nos acolher. A misericórdia de Jesus fez com que Ele abrisse os seus braços e abraçasse a humanidade com seu grandioso amor, e nós louvamos a Ele por isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.